Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos começando esse vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que vão participar dessa live. Vamos esperar os irmãos entrarem. Vamos ver, conforme for entrando os irmãos, a gente vai começar essa nossa live no dia de hoje, né? Hoje nós vamos falar um tema muito interessante nessa live, sobre STR, né? Que é Síndrome do Trauma Religioso. Então a gente vai dar alguns 30 segundos para começar os irmãos entrar, as pessoas acompanharem. Então que você seja bem-vindo nessa noite aqui na nossa live, que você possa ouvir, aprender, entender algumas coisas relacionadas à nossa vida cotidiana, relacionada ao nosso dia a dia, né? Então que nessa noite você possa entender. Essa live ela vai ficar salva da onde você assistir ela, que você possa entender. Boa noite a todos que estão entrando, a nossa irmã Ivone, Dalizeu, a nossa convidada dessa noite, a nossa irmã Vanete também, a psicóloga. Daqui a pouquinho nós já vamos chamar, né, a nossa psicóloga Vanete para a gente começar a falar sobre o síndrome do trauma religioso, né? Então, nós vamos lá, como diz, né? Vamos lá que vai dar tudo certo. Uma boa noite a todos. Então, que recebam todos a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a paz de Deus no seu coração. Vamos começar essa live nessa noite sobre a síndrome do trauma religioso. Então que você possa acompanhar, compartilhar, convidar seus amigos para que possamos juntos, né, participar dessa live. Eu vou agora convidar a nossa convidada dessa noite, a nossa irmã psicóloga Vanete, irmã Peixoto, a gente começar a conversar nessa noite. Se Dalizeu, a irmã Ivone, tá dando para me ouvir bem? Vocês estão me ouvindo? Ah, ela apareceu. Olá, Boa noite. boa noite. Aqui estamos nós, né? Verdade. O som tá bom? Tá dando para ouvir legal? Tá dando para ouvir sim, Vanessa. O retorno tá bem, tá dando para ouvir sim. Você também consegue me ouvir bem aí? Eu consigo. Eu vou só encerrar um som aqui, porque eu estava pensando em entrar também pelo computador, mas vamos fazer pelo celular mesmo. Tá certo. Então tá bom, para que a gente possa começar essa live nessa noite, então nós vamos aqui falar sobre, né, a síndrome do trauma religioso, um tema muito polêmico, um tema atual, um tema que acho que todo mundo teria que debater sobre esse tema. É um tema que necessariamente é para o agora. A gente precisa entender sobre isso e nada melhor do que a nossa colega hoje, a nossa amiga, né, Ivonete, para falar. Pode chamar você de Ivan, né? Que é melhor, né? Para manter a amizade, né, Ivan? Na realidade, eu hoje me titulo como Van Peixoto, né? Que é onde estão as minhas redes sociais. Então, é dessa forma, pode me chamar, né? Então tá certo. A gente vai começar assim, bem simples mesmo, Van. Vamos começar para quem possa assistir, porque vamos dizer assim, nós vamos falar com pessoas que talvez tenham conhecimento, tá? O que é STR, como nós vamos também falar com pessoas que não sabem o que é isso. Às vezes ela tem esse problema, às vezes ela passa por isso, mas ela não sabe bem dizer o que é isso.
Então eu queria que você pudesse falar para a gente, primeira coisa, o que é STR, Van? O STR, né? Ele vem falando dos transtornos, é uma síndrome de transtornos religiosos, né? Geralmente, quem é que está passando por isso? São as pessoas que hoje, através das religiões, elas adquiriram várias, né, tanto neurose, psicose, suas crenças limitantes com relação à religião. E onde que tudo isso começa? Ela começa na base cristã fundamentalista, né? E quando nós vamos falar de uma base cristã, não estamos falando de evangélicos, não estamos falando de nenhuma religião. Estamos falando em uma crença, né? Não vamos hoje trazer, porque é muito complicado nós falarmos sobre religiões devido ao fanatismo, né? As pessoas acreditam naquilo, as pessoas têm as suas crenças, e às vezes nós começamos a falar de religião e aí começam os debates. Porque a minha verdade não é a sua verdade, não é a verdade de quem está lidando com isso. E geralmente quem está passando por essas síndromes, a pessoa está alienado. Ele não tem noção que aquilo está acontecendo com ele. Ele não acredita que aquilo está acontecendo com ele. Porque aquilo é a crença, né? Aquilo é o que foi passado para ele desde sempre. Então, o que é mais difícil? É muito mais difícil quando a pessoa já nasce em um lar onde já tem o fanatismo, né? As nossas crianças, elas são fáceis de ser influenciadas, são crianças que você vai colocando as ideias, vai apresentando as ideias, e elas vão criando. Conforme o desenvolvimento, elas vão desenvolvendo e vai criando aquelas ideias, né? E onde que entra os traumas? Onde que tudo começa? Quando a pessoa começa a participar de uma religião, de uma seita, de uma crença, onde tem um Deus vingativo, onde entra um Deus que ou você faz aquilo que ele quer, né? Ou você vai ter que ser punido, você vai ter que pagar por aquilo. Então, deixa É de ser interessante religião, isso, né? né? É interessante isso que você começou a abordar, porque aquilo que a gente conversou, a intenção de hoje é falar sobre a STR, não é falar de ninguém ou atacar alguma religião, mas sim esclarecer na nossa vida o que é realmente uma religião, o que é religiosidade, o que é um trauma, para que possamos separar as coisas. Ao mesmo tempo que essas coisas estão muito próximas, elas também não estão juntas. Elas estão próximas, mas não estão juntas. Então a gente tem que saber separar isso. Eu estou tratando de um caso, Van, de uma moça que, não vou citar o nome dela por respeito, mas uma moça que ela tem por volta de 25 a 27 anos agora, não me lembro a idade dela, e ela nasceu num lar assim, tá? E ela, por não estar mais indo lá fazer parte daquela instituição, ela não deixou de conhecer a Deus, não deixou de servir a Deus, porque a gente está trabalhando com ela, e ela fala muito de Deus, ela fala só das coisas de Deus, só que você conversa com ela e você vê que, para a família dela, ela está totalmente fora. Ela foi fazer um comentário, ela contou para mim que foi fazer um comentário uns 2 domingos atrás, numa reunião familiar, aí disse que a avó dela falou para ela assim, não, você não pode falar nada porque você está desviada, sabe? Isso, e ela veio trazer esse assunto para mim, isso para a gente que está tentando ajudar as pessoas de alguma forma, você com o seu estudo, com a sua formação de psicóloga, eu tentando ajudar as pessoas de alguma forma, a gente acaba sofrendo com isso, porque a gente tenta levar o verdadeiro evangelho, o amor de Cristo, ou levar para as pessoas uma esperança. E a pessoa tem dentro do próprio lar isso que você falou sobre o fanatismo, sobre a crença a todo custo, sobre um Deus que mata. Isso é muito difícil, né, Van? Isso é muito difícil, por quê? Porque é aí que começam os transtornos, né? Você vê assim, ó, geralmente a pessoa quando ela vem desde bebê, neste lar, ela não tem outra visão do mundo, ela não conheceu. E aí as pessoas começam a fazer o quê? A tratar essa crença como verdadeira e única,
e começa a olhar lá fora e falar as pessoas do mundo, as pessoas de outra seita, as religiões, né? Então, a pessoa, ela tá fechada naquele mundinho. Ele criou um mundo, né? E aí, quando a pessoa sai dessa, vamos dizer, loucura, né? É uma forma da gente falar. Quando a pessoa sai dessa loucura, muitas vezes a família que poderia apoiar, porque assim, qual que é a base cristã? O que realmente deveria ser um cristão, né? Se nós formos usar a Bíblia como base, a Bíblia ela vem muito clara, né? Quando Jesus Cristo, para quem acredita em Jesus Cristo, quando Jesus Cristo veio para cá, ele veio para salvação e não para condenação. Então, eu não posso, porque alguém desistiu de seguir aquilo que eu sigo, você está desviado. Você está desviado como assim? É porque você não segue Agora, aquilo que eu Evan, acredito? agora tem uma palavra que está na moda aí, todo mundo falando, é desengrejado agora. Desengrejado. Agora é porque agora você não vai na igreja ou você deixa de, né, de ir porque você não concorda com aquilo que está lá, sobre aquele jugo, aquele peso. Então agora você é desengrejado para eles, né? Sendo que Jesus Cristo disse que nós somos a igreja, nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Eles confundem isso. Também deixar bem claro aqui que nós não estamos dizendo que você não tem que ir em alguma igreja, ou você não tem que socializar, você não tem que ir lá fazer o seu devocional. Não é isso. É que nós temos que separar. Nessa noite nós temos que tomar cuidado, Van, porque senão os fariseus vão aparecer e vão condenar nós aqui nessa live, viu, minha amiga? É o que eu falo sempre, né? E assim, você sabe que as crenças, elas vêm de uma forma, em todas as religiões. Você vê que tem pessoas que estão matando em outros países porque acreditam naquilo. Você vê que tem pessoas que cometem um suicídio, tem pessoas que se acham tão endeusado, ele se arma e ele vai matar inocentes porque ele acha que Allah vai receber ele se explode porque aquilo é realmente algo que, né, vai fazer diferença. Então não vai. Então assim, quando a pessoa entra numa religião, em uma seita onde alguém é a autoridade máxima, né? Os líderes religiosos, eles escravizam as pessoas. Porque não faz sentido eu chegar para você, dentro de uma religião, e falar assim, se você não vir por amor, você vai vir pela dor, né? Se você não Pior erro disso. Você entendeu? Então, assim, que Deus é esse? Que Deus é esse que prega que Deus é amor, que Deus é paciência, que Deus é um monte de coisa, e aí ele te impõe. Porque, pensa comigo, né? Eu não sou mãe, não sei se você é pai, né? Não sei se você tem filhos, mas assim... Não tenho ainda. Né? Mas caso tivéssemos um filho, e ele não quisesse seguir os nossos caminhos, ele não quisesse fazer o que nós estamos fazendo, eu poderia impor para ele assim, ou você é eu, ou você faz o que eu quero, ou então eu vou te deserdar, eu vou te expulsar. Não. Sou eu mais que Deus? Se eu perdoo meus filhos de todos os erros dele, se eu acredito no meu filho, se eu tenho meu filho como a minha base, um pedaço de mim, e eu nunca vou abandonar um filho, por mais errado que ele esteja, eu vou sempre acreditar nele, eu vou sempre acreditar na recuperação dele. Sou eu mais que Deus, para Deus não acreditar em mim? É aquilo que eu cheguei a comentar com você, se o próprio Deus, que deu o seu único filho para morrer por nós na cruz, ele vai virar as costas para nós agora? Se o amor dele foi tão grande, por colocar o próprio filho numa cruz, através do ato de Jesus Cristo, a gente tem uma relação de novo com Deus. Porque ninguém vai a Deus se não for por ele. Então, quando a gente vai até Deus por Jesus Cristo, não tem como ele virar as costas para nós, mano. É um assunto assim muito importante para a gente falar nessa noite, porque existem muitas situações na vida do ser humano, existem muitas situações na vida de cada um, e a gente tem que comentar sobre isso, porque assim, determinados lugares faz com que a pessoa faz uma espécie de lavagem cerebral na pessoa. Se você sair daqui, eu trouxe até aquela como fala, parábola que eu falei para você, que a religião, ela é como um pássaro dentro de uma gaiola, né? A pessoa pega, põe o pássaro dentro da gaiola e ela começa a alimentar aquele pássaro com a comida uma vez por dia.
ela põe comida e põe água. Então, uma vez por dia, o pássaro vai ter o prazer de comer e beber água, dado pelo seu senhor, certo? Aí ele fala assim, ó, você vai comer essa comida fastienta todo dia. Se você quiser, o pássaro canta dentro de uma gaiola, me diz você como psicóloga, o pássaro canta dentro de uma gaiola porque ele está feliz ou porque ele está triste, Ivan? Ele canta porque, assim, é a natureza dele cantar. Ali é o único momento de escape, né? É o único momento. Você entendeu? É assim que acontece nas religiões. As pessoas Então, começam, as pessoas começam a fazer seus louvores, elas começam a... Aquilo vira um mantra, né? Aquilo vira um mantra. Você começa a entender que o que acontece? Você tá angustiado, você tá triste, aí você começa a cantar aqueles louvores que te deixa mais triste. É um mantra isso. então, a maior dificuldade disso é assim, é isso que eu estou falando. Aí a pessoa está lá. Vamos voltar de novo para essa parábola. O pássaro está dentro da gaiola. Aí o dono vem, abre a gaiola e fala: você quer ir embora? Mas o gato vai te comer. Conhece o desenho do Piu-Piu com o gatinho lá? Ele abria a gaiola, cadê que ele saía? Não saía, por quê? Ele sabia que ele ia morrer. Então hoje, infelizmente, a religião faz com que as pessoas falem para você assim, ó, se você sair daqui, você vai ficar pior do que você era. Vai ficar 7 demônios pior do que você já foi. E começa essas coisas. Ah, vai começar a dar tudo errado na tua vida. Se você trupica, machucou a unha, foi porque você saiu da igreja. É Exatamente. uma coisa que nem eu comentei desde o começo. Não estamos dizendo que não tem que ter um lugar para você fazer o seu devocional, para você adorar a Deus, não é isso. Mas nós temos que saber separar o que é templo, que é nós, templo e morada de Deus, e o que é organização, o que é igreja, o que é religião. Se torna um fanatismo isso. Que nem você diz. Porque a pessoa vem para a igreja, vamos ver se você pode me entender, você que é psicólogo, que trabalha com pessoas, pode me responder isso. A pessoa vem para a igreja, ela vem frágil, ela vem vulnerável, porque ela sofreu alguma decepção emocional, ou sofreu financeiramente, ela vem em busca de uma resposta. Ao primeiro momento, ela chega na igreja, qualquer denominação, chega ela, qualquer religião que seja. A primeira vez a pessoa vem, abraça ela e fala, seja bem-vinda, senta aqui, põe para sentar, se deixar, leva um copo de água para a pessoa beber. Isso é a primeira vista. Mas depois que ela começa a socializar com a igreja, dependendo da igreja ou da situação que ela está, aí começam as cobranças daqueles que verdadeiramente não conhecem o amor de Deus. Começam a cobrar assim, vou te dar um exemplo simples. Você não pode usar barba porque é pecado, ou é feio o homem está com barba grande. Ou você não pode ter o cabelo curto, que nem a gente estava comentando hoje sobre o racismo dentro das igrejas. Como não é comprido, e o que está lá em capítulo 11, que fala que o cabelo da mulher é crescido, é tanta coisa na cabeça do povo, Van, e a gente tem que atentar para essas coisas, e tem que tentar ajudar de alguma forma, né, Van? Com certeza, porque o que acontece? Olha, uma religião que traz tudo isso, ele acaba destruindo o emocional da pessoa. Se você for analisar, confusão mental, né? A pessoa tem a confusão mental, ela não acredita, a imagem do corpo, muitas religiões aí a mulher não pode usar uma maquiagem, a mulher não pode fazer uma sobrancelha, a mulher não pode, porque eles falam vaidade das vaidades, né? E aí tudo que você começa a fazer tem aquela coisa assim que eles deixam muito claro. Se você não seguir os dogmas da igreja, isso aí são leis do homem, são leis da igreja. Se você não seguir as leis da igreja, você vai para o inferno. Né? E eles mostram o quê? O inferno é um lugar que tem fogo 24 horas, que você vai queimar, que você vai sofrer, que você... Eu ouvi isso desde sempre, né? Era aquela coisa, você não vai vir para a igreja? Você não vai vir no amor, você vai vir na dor. Então é melhor que você venha já. Aí, Vai vir de cadeira de roda, né, Van? exatamente, exatamente. Um dia eu estive numa situação com uma pessoa e a pessoa falou assim para mim, você saiu da igreja, pois Deus manda te dizer, né? Eu já pensei, lava tua boca, né?
Se você não vir para a igreja, Deus vai trazer você na cadeira de roda e seu marido vai entrar empurrando. Eu falei, era só que me faltava, né? Eu com 80 quilos, meu marido com 60, ele tem que empurrar o peso. Né? Falei, tá de sacanagem comigo, né, meu irmão? Ele, você vai ver. Eu falei, ó, leva para lá porque aqui não cabe. Então, assim, se eu estou alienada, se eu estou baseada no medo, se a minha mente está fechada, eu falo, nossa, eu tenho que ir para a igreja porque senão eu vou entrar na cadeira de roda. Ah, eu tenho que correr para a igreja. Só que é o seguinte, isso aí não é conversão, é convencimento na base do medo. É uma base, assim, fundamentalista, que você ou vai ou racha. Eu vou estar triste, com dificuldade, com pesadelos, com um monte de coisa. E aí, onde que entra o transtorno? O STR, ele começa o quê? Quando a pessoa começa a pensar, eu estou triste aqui. Eu tenho pessoas, eu atendo pacientes, que eles vêm de forma ansiedade, depressão, tristeza, angústia, bipolaridade, personalidade confusa, confusão mental, porque ele acha que toda desgraça na vida dele é porque ele está em erro no mundo. Ele fala, se eu servisse a Deus, se não fosse isso, então fala assim, mas que Deus é esse? Que Deus negativo é esse? E você sabe o que mais esse trauma traz? O seu problema com seu pai. Porque assim, quando você começa a olhar o seu pai, porque tem vários líderes religiosos aí, que lá na igreja, lá na frente, ele é a coisa mais linda, ele só falta ter asa e subir, E voar. ser arrebatado. Mas dentro de casa, vamos usar o termo correto, ele é um demônio dentro de casa, ele é mau exemplo para as filhas, ele é mau exemplo para a esposa, ele é mau exemplo para a sociedade. É aquelas pessoas que olham assim, a pessoa fala, mas fulano não é da igreja? Por que ele é assim? É porque aquela é a natureza dele. Mas lá na frente ele conta um monte de coisa, né? Aí em casa ele maltrata os filhos, em casa ele não respeita a esposa, ele não respeita o porteiro, ele não respeita o vizinho, ele não respeita ninguém, né? É o chamado fariseu, né, Van? São os fariseus dentro da igreja. Exatamente, são os fariseus. Porque eu estava hoje um pouco mais cedo participando de um curso online que eu estou fazendo, e lá foi abordado acerca disso, que os fariseus, Jesus veio abolindo os fariseus dizendo assim, vocês estão preocupados, né, em tomar no copo limpo por fora, mas por dentro o copo está sujo. Então eu não recebo isso de vocês, porque vocês não estão limpos. Em outra passagem ele falou assim, vocês vão comer reclamando que o discípulo não lavou a mão para comer, mas vocês não só lavam a mão, o coração de vocês está sujo. E a verdadeira oferta nossa para Deus está aqui dentro do nosso coração, mano. Em espírito e em verdade os adoradores adoram. Não é pelo valor simbólico, que nem tem em determinadas religiões que falam, quanto você dá, me dá a sua melhor oferta, me dá o teu carro, me dá a tua casa, me dá a tua família, me dá a tua liberdade. Eles tomam tudo de você. Tem religião que tomam tudo de você. Eu sei e conheço casos de pessoas que perderam tudo a troco de achar que ia comprar um pedacinho no céu. Tá entendendo? Como se o céu estivesse à venda, né? Então, como assim? Nós recebemos de graça. A verdade é essa. Efésios 2, capítulo 2, verso 8, diz que a salvação, ela vem de Deus. E é um dom de Deus, não vem dos homens e nem das obras, para que ninguém se glorie. Então, se é de Deus, meu irmão, se é de Deus, meu irmão, você que está assistindo, que vai assistir, entenda uma coisa, a salvação é por Jesus Cristo, e nós temos Deus dentro de nós, não somos fariseu, não somos saduceus, não, nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós temos Deus dentro de nós, temos a nossa fé confiada em Deus, as pessoas param de sofrer. Por que a gente encontra? Vamos, para você entender. Eu vou falando alguns assuntos conforme eu venho na minha cabeça aqui, que eu falei para você que eu tinha escrito algumas coisas, mas até agora eu não li nada do que eu escrevi. Tá? Então eu estou trazendo aquilo que o Deus vai colocando na minha mente, o que eu vou lembrando daquilo que eu li. Mas alguns dias atrás,
eu com alguns irmãos fizemos um trabalho na madrugada levando sopão. Só estou falando isso aqui em rede social, só para a gente tentar entender de um exemplo que eu vou te trazer. Porque, tanto que eu falei para os irmãos que eu não ia aceitar foto, não ia aceitar nada, porque isso não tem que aparecer. Sim. Tá? Isso, quem tem que aparecer é Deus. Mas o assunto é legal que eu vou te trazer para você entender. Lá nós conversamos eu encontrei um senhor que comecei a conversar com ele, ele veio para tomar a sopa lá, e eu comecei a conversar com ele. Você acredita que ele falou para mim que ele morava na rua desde 83, Van? Desde 83. Ele saiu de Pernambuco, sofreu um problema numa determinada igreja, tá? E lá houve um rompimento do casamento dele. Aquilo pirou a cabeça dele porque falaram para ele que a esposa e ele ia para o inferno porque se separou. Olha só, Van. E desde 83 esse homem mora na rua. Nós encontramos ele no sábado de madrugada entregando sopa. E ele disse assim, e ele era de cargo da igreja. Ele confessou para mim que ele tinha cargo na igreja, em cima do altar. E ele falou assim, ó, tô aqui até hoje, desde 83, não sei mais onde é a minha casa, meus 2 filhos que eram pequenos hoje são grandes, não sei se morreram, se estão vivos. Ele perdeu a vida toda, Van, na rua, desde 83. Isso mexeu muito comigo, quando eu falei para você que eu estou estudando sobre isso, sobre o STR, porque isso traz traumas para o resto da vida da pessoa, Van. O senhor que estava lá desde 83 na rua, porque foi condenado por causa da justiça do homem, sendo que Deus não condenou ele, Van. Exatamente. E aí que eu falo, o que eu falo para você, né? As igrejas, muitos líderes, eles vêm de uma forma muito carrasca e autoritária, né? Se eu digo para você, você é meu irmão na fé, né? Você é meu irmão, então não faz sentido você cair e eu não te levantar. Não faz sentido. É verdade. Se você é meu irmão na fé, né? Se você é meu irmão na fé, se nós partimos da mesma ideia, se você cair, o mínimo que eu tenho que fazer é te levantar, né? E eu falo assim, ó, eu venho de um lar, né, cristão, no qual eu já não participo mais da igreja, não participo mais de nada que seja da igreja, né? Considerada como desviada, e eu falo assim, graças a Deus que eu me desviei de tudo isso, mas a minha mãe a vida toda se tornou uma alienada, a minha mãe a vida toda, ela só se batizou porque ela tinha muito medo, hoje ela tem a conversão dela, hoje ela realmente acredita, só que às vezes eu olho para minha mãe e eu tenho pena, eu tenho dó, né? Porque eu vejo aquela mulher sofrida, aquela mulher cheia de angústias, ansiedade, em alguns momentos depressiva, e eu sei que a maior parte disso é a igreja, você entendeu? Porque minha mãe no passado, quando ela deixou a igreja, eu vou falar isso para deixar bem registrado isso, né? Quando a minha mãe no passado deixou a igreja, eles tinham aquele sistema de sentar ela no banco, não pode mais, porque você pecou contra o Espírito Santo, porque você pecou isso, você entendeu? E aí, a minha mãe volta para a igreja e depois de 20 anos dentro da igreja, ela não pode pedir um hino, ela não pode fazer nada, ela não pode, e ninguém faz nada por ela. Só que sabe uma coisa que ela pode? Ó, Ela pode ir lá limpar a igreja. Ela pode ser faxineira de posso graça. falar, Van? Posso falar, Van? Ó, uma pessoa que está aqui acompanhando nós, a irmã Eliane, disse assim, ó, eles roubam a essência das pessoas. É o que fizeram Tá? com a Conforme mãe. eu estou falando com você assim, tá subindo aqui as pessoas que estão participando com nós essa noite da live, e eu vou ver no comentário deles. E aqui tá a irmã Eliane disse assim, ó, eles roubam a essência das pessoas. E isso é muito triste, Ivan, porque a gente vê o que você comentou agora sobre essa parte, e a gente começa a entender o quanto é difícil hoje as pessoas entenderem isso. Entenderem que isso machuca, que isso traz feridas que a pessoa vai carregar pro resto da vida, mano. É difícil. Eu vou ler um trecho da Bíblia aqui, que está escrito em Marcos, capítulo de número 12, o verso 30 ao 34. Pode ficar sossegado aí, Ivan, que se sair você, eu chamo você de novo, tá bom? Pode ficar tranquila. Porque eu tô vendo que a internet vai e volta, mas nós vamos fazer essa live e todo mundo vai conseguir assistir, bem claro para nós. Ó, eu vou ler o texto então, Marcos,
capítulo 12, o verso 30 ao 34, Jesus disse assim, ó: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha só que interessante, Ivan. Porque quando você está dizendo isso aí sobre o que aconteceu, né? As pessoas falando assim, você errou, você não errou, não está cumprindo um mandamento. Ele está dizendo aqui sobre 2 mandamentos, né? Eu vou colocar a Van aqui de novo, mas vamos continuar. Não está dizendo aqui sobre o mandamento do ser humano. Está dizendo assim, Jesus disse que só tem 2 mandamentos. Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Entra aí, Ivan, de novo, que aí eu te aceito aqui. Vou mandar para você. Então não tem como a gente, né, a gente entender como esse tipo, as pessoas vivem. É um sistema de fariseu mesmo. Tá voltando já, né, Ivan? É isso aí. É um sistema de farisaísmo mesmo, sabe? Porque Jesus disse, só tem 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente. E como que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo se aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, aconteceu algum problema na vida e a pessoa vai lá e não tem mais direito? É como se eles estivessem dizendo assim, ó, você me desculpa eu comentar em cima do seu comentário, tá? Mas eu tenho que falar, porque está escrito. Mas é como se eles falassem assim, ó. Para sua mãe, você não tem mais direito de falar com Deus, você não tem mais direito de adorar a Deus, sabe? Isso aí é farisaísmo, religiosidade. Exatamente. Só que eles vão pagar caro. Pessoas que fazem isso, seja qual for a denominação, pessoas que impedem as pessoas de chegarem até Deus ou condenam ela pelas suas próprias leis, vão pagar caro com Deus isso. E eu tenho versículos bíblicos que vão provar isso. Eu tenho partes bíblicas que vão provar isso. E não vão adiantar depois, quem assistir, quiser comentar ao contrário, ou quiser falar uma coisa, eu vou trazer aqui no final texto bíblico, aonde Jesus, no Novo Testamento, para esses fariseus não falar que é no Velho Testamento, é no Novo Testamento. Eu vou trazer um texto que Jesus deixou escrito, dizendo que não adiantava chegar sobre o altar, oferecer um holocausto para Deus, se eu não tivesse com meu coração puro e não tivesse em paz. Aqui tá Ione dizendo, ó, é porque vocês acham que isso acontece. Acontece sim, num monte de lugar, num monte de religião, num monte de igreja. Tem pessoas que fazem um monte de coisa. Antigamente, Ivan, acho que você é da mesma época que eu. Antigamente, não podia nem ter televisão. Porque falava que a televisão era o próprio negócio dentro de casa, né? Plantado, o trono do bichão dentro de casa. As pessoas não tinham a mente, assim, eles acham que a igreja, né? A igreja ela é a dona da verdade. Não, a palavra de Deus é a dona da verdade. O que está escrito na palavra, que é a verdade. Né, Van? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Van, sobre o que o SPR faz nas pessoas. Porque eu vou te falar, eu que participo assim de algum tempo, agora, esse ano aqui, eu vou completar 22 anos também, que faço parte, né, de servir a Deus e conhecer a Deus. Então eu acompanho muita pessoa, Van, deprimida, muita pessoa com problemas mesmo assim psicológicos, pessoas que estão sofrendo. Eu conheço pessoas que pelo homem foi condenada e estão sofrendo até hoje, não tem mais força de ir na igreja. O que acarreta isso, Van?
é bom a gente deixar isso bem frisado nessa noite, para que as pessoas que venham assistir possam se libertar dessas correntes, Van, possam sair dessas prisão colocada por homens, Van. Então eu preciso da tua ajuda, da tua experiência como psicóloga. Fala aí, mulher, pelo amor de Deus. Deu uma empolgada, né? Na realidade é assim, Paulo. Essas crenças, elas vêm afetando, né? E como a Ione comentou aí, será que um dia isso vai mudar? Vai mudar se for feita uma reforma dentro das igrejas. Porque tem muitas coisas que no passado elas foram ditas em épocas diferentes. E você sabe que uma mentira falada várias vezes, ela se torna verdade. Ela se torna uma verdade. Então, hoje você vê, tem muitas pessoas depressivas acreditando em homens e não em mulher, e não na palavra de Deus, de fato, né? O homem vem de forma carnuda, né? Como se falam, e ele começa a julgar a sua vida, julgar as suas coisas, julgar o seu comportamento, colocar a culpa em você pelas coisas não estarem dando certo. E muitas vezes a culpa não é sua. Muitas vezes você vem de um lar destruído, você vem de um lar onde tem pessoas ansiosas, onde tem pessoas que estão passando por dificuldades, e as coisas não estão dando certo na sua vida, porque você está nesse ciclo, você está vivendo esse momento dentro da casa, né? Então, é por isso que as coisas não estão dando certo. Não é Deus que está contra você, não é Deus que não está deixando a coisa acontecer na sua vida. Você entendeu? Ó, Van, para você entender como isso mexe muito com o ser humano, com a gente no cotidiano, algumas pessoas que estão aqui participando com a gente conhecem um pouco da minha história, mas na época que eu era moço, antes de eu ir para a igreja, eu tinha amizade com bastante colega e eu vim do mundo totalmente errado, Van. Fazia mesmo e aprontava. Só Deus e minha mãe e meu pai sabem o que eu fazia. Né? Não precisa relatar, mas o importante é que eu aceitei a querer mudar e fui buscar a mudança. Mas eu tinha amigos que os pais eram evangélicos, tá? Presta atenção. Eu tinha amigos que os pais eram evangélicos e também os pais eram de uma determinada igreja. O que aconteceu? Um dia, um desses meus amigos era muito amigo meu e nós saímos, fomos para balada, né? Como dizia assim, nós fomos para balada e quando nós fomos voltar, eu fui para dentro de casa e eu ia viajar. Fui viajar e ele ficou lá. Só que a mãe dele, Ivan, não deixou ele entrar, porque ele ia para a igreja e também saía. A mãe dele não deixou ele entrar e disse assim: se você ficar fazendo isso, você vai para o inferno. Olha só, Van, como é sério essas coisas. A mãe dele não deixou ele entrar. E naquela noite, naquele mesmo dia, quando foi a madrugada, ele tinha brigado com umas pessoas há umas semanas atrás num baile, que a gente ia lá. Aquelas pessoas encontraram ele de madrugada e na porta da casa dele mataram ele, Van. Ele era meu amigo particular. Meu pai, que está assistindo aí, ele lembra do Flávio, que ele tinha um apelido de Bocão, que era o nosso amigo. Ele era também, Ivan, assim, de etnia negra. Eu tenho muitos amigos que são negros, eram amigos de verdade mesmo. Todo mundo falava que nós éramos os irmãos negros, porque eu andava, só era eu e ele, todo mundo falava que nós éramos muito amigos. As pessoas falavam, tá o Paulo, tá o Flávio, tá o Paulo. A gente era muito apegado. Tá? E eu entrei para dentro, a minha mãe deixou eu entrar, a mãe dele não deixou ele entrar, por causa da religião. E ela disse assim: você está na igreja e está no mundo, você vai para o inferno. Pois naquele mesmo dia, na madrugada, os caras pararam o carro, mataram ele com vários tiros, e eu vi ela depois debruçada em cima dele, falando para Deus: Deus, por que você deixou meu filho morrer? E hoje, com um pouco mais de maturidade, eu consigo entender que a religião fez isso com ela. Ela já dormiu, já dorme no Senhor, mas eu creio que ela até o dia de dormir, ela se arrependeu até o máximo, Van, porque ensinaram para ela, Van, na igreja, que se o filho estava na igreja e estava no mundo, era melhor que ficasse no mundo. Tá sujo, suje-se mais. Sendo que não, ela tinha que ter aberto o portão e com o amor de Deus ter colocado ele para dentro. Eu tenho um exemplo muito, muito bonito também.
já de uma irmã que o filho era drogado, dava trabalho, mas todo dia, quando o filho chegava, a mãe tinha limpado a casa, olha só, ele chegava com o pé todo sujo de barro e provocava a mãe, saía pisando na casa inteira. Ela não falava nada, a lágrima corria, ela limpava a casa, dobrava o joelho, entregava ele na mão de Deus. E sabe onde ele está hoje? Servindo a Deus, com a sua família, com a sua esposa, com a sua filha. Virou uma pessoa do bem, virou uma pessoa que, não só porque está servindo a Deus, mas tem caráter, tá entendendo? E isso que importa, é a pessoa entender a essência de Deus dentro de nós. Né? A pessoa que vem com síndrome do trauma religioso, às vezes você vai falar da igreja, ou vai falar de Deus para a pessoa até fala assim, eu não quero mais saber de Deus. Porque se Deus for isso aí, ou se Deus for, igual você falou o exemplo lá, Van, se Deus for igual aquele irmão que está lá, que lá na igreja ele se dá de santo, e na casa dele ele bate na mulher, ou eu vejo ele bêbado lá bebendo, eu não quero servir esse Deus. Então, que nessa noite nós possamos entender que há muitas pessoas precisando de ajuda, Van. E me diz uma coisa, tem solução, Van, para quem está com esse problema? Tem solução? Tem solução sim. Primeiro, a pessoa tem que entender que ela está alienada, porque tem pessoas que, né, ela colocou isso na cabeça, ela quer viver isso, ela pensa que ela é a única pessoa certa, ela acha que o mundo gira em torno dela, ela acha que que ela tem poder sobre Deus, aí tudo que dá errado na vida dela, se ela dá errado com outras pessoas, ela fala, vou colocar você na mão de Deus. Ela se sente endeusada, e aquilo, para quem não tem poder, aquilo realmente deixa a pessoa sentir poder, né? A pessoa fica se sentindo poderosa. E aí, o que acontece? Essas pessoas, ao invés de mostrarem para o outro o que realmente é Deus, o que é o amor, o que é o acolhimento, ela mostra um Deus vingativo, um Deus que vai matar, um Deus que vai tirar a vida, um Deus que vai fazer qualquer coisa de mal com você, né? Então, a pessoa fica ali naquele mundinho dela, ela fica maltratando. Porque o que acontece? O alienado, ele se afasta da sociedade, ele se afasta da família, ninguém é mais bom. Eles querem andar naquelas turminhas, né, que são as manadas, As manadas, eles só aceitam quem é deles, o outro já não serve para mais nada, o outro já não presta para mais nada, todo mundo é do demônio, todo mundo é do diabo. Por que você acha que hoje tem tanto ateus? As pessoas estão vindo para o ateísmo, não é porque elas não creem em Deus, é porque elas não creem neste Deus. Um Deus que eu tenho que ser praticamente santa, né? E o que é interessante, ou escravo, elas nos colocam como pecadores. Exatamente. Como pecadores, como sujos. E aí a mulher não pode fazer mais nada, o homem não pode fazer mais nada, o homem não pode mais viver, não pode sentir prazer na vida, não pode achar nada bonito, não pode se arrumar, não pode fazer nada. Porque não é permitido. Não pode ir na praia, não pode ir na praia. Deixa eu falar, Van. Não pode ir na praia, e foi Deus que criou o mar e os limites dele. Não pode passear com a família, tem que viver 24 horas só para a igreja, porque se for passear com a família, está errado, sendo que ele peca na onde Deus disse que se você, primeiro a Deus, depois sua família, e depois a igreja e as coisas. Não tem como a pessoa para ser um obreiro, para ser um religioso, seja lá o que ele quiser escolher, a Bíblia diz assim, que não tem como governar a casa de Deus se não governar a sua própria casa. Né? Então não tem exemplo, não consegue provar nada para ninguém. Aí você vai olhar a vida do camarada, Van, você vai olhar a vida do camarada, ele é igual o texto que eu vou trazer aqui no final, que vai ser em Mateus 23. Ele olha os outros, mas ele não faz igual os outros. Ele cobra dos outros uma santidade que ele não tem. Tá? Eu acompanho os seus status lá, Van. Eu acho assim bem interessante as coisas que você coloca, como que a gente pode olhar a pessoa se ela é falsa, como a gente começa a olhar a pessoa e saber se ela está querendo te enganar. Então eu tenho isso aí voltado para o evangelho como se fosse uma capa, né? A pessoa se esconde em cima de uma capa, que por lado de fora ela tem aquela roupa
de sacerdote, de fariseu, ela tem aquela roupa, tem a mitra na cabeça, o peitoral, dizendo, eu sou santo, né? Mas aqui dentro do coração, ela é invejosa, ela não perdoa, ela Rancorosa. maquina o mal, e rancorosa, ela não quer ver ninguém se dando bem. Pior que nem eu aprendo com seus status lá, viu, Van? Ela se aproxima de você para querer, não o seu bem, é para querer saber como está a sua vida, para ela poder cuidar da sua vida. Então, a gente vai aprendendo as coisas, mãe, e conforme a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que Jesus estava certo em tudo que ele diz. Porque Mas ele diz estava que mesmo. o que contamina não é, né, o que entra, mas é o que sai. O que É o que sai daqui sai. é o que contamina. E É a o que sai. boca só fala que o coração tá cheio, mano. Com Então, certeza. essas pessoas que se intitulam santo e ficam em rodinhas, ficam na sua religião, falando mal dos outros, dando mau testemunho, comprando, não pagando. Pessoas que não têm uma vida certa são fariseus. Eu não tenho outra palavra, mano, essa noite para dizer para esse tipo de pessoa. São fariseus. E, infelizmente, hoje, em toda a camada evangélica e outras religiões, infelizmente, hoje, o que mais temos é isso. Por isso que nós estamos vendo aí uma onda que está se crescendo, aonde vem isso aí da mídia, querendo construir uma igreja única, querendo construir só uma igreja, porque eles estão querendo unificar as igrejas. Por quê? Porque está difícil hoje se separar o que é santo e o que é profano. Porque hoje, santidade para eles, mano, tá aqui, ó, por fora. E por dentro, tá longe, mano. Tá longe, muito longe. E você sabe que para você se tornar um cristão, né, o cristão que eu falo não é um crente, não é um católico, não é um bandista, não é um ateu, não é nada, né? Você tem que só que entender o quê? Os princípios, né? Você tem que entender os princípios, você tem que saber, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: você tem que querer para o próximo aquilo que você quer para você, né? Você tem que saber que quando você deixa de cumprir alguns princípios, quando você começa a ferir outras pessoas com palavras, quando você começa a agir, né? Quando você perde o sentido da gratidão, né? Quando você começa a se afastar dos seus, porque você sabe que o nosso bem maior é nossa família. E quando a gente começa a se afastar, ou por causa de uma religião, você abandona os seus, porque aquela religião agora é a verdadeira, aquela religião é o que tem, aquela irmandade é os meus irmãos, aquele povo, porque daí esse povo que vive muito em rodinhas, muito em turminha, muito, né, vai chegar uma hora que vai dar alguma coisa errada. Não tem como ser Ô, sempre Van, bom, né? Qual que é o princípio mas maior, né? deixa Diga. só, pode finalizar, eu vou te fazer uma pergunta. Não, eu falei, qual que é o princípio maior? É você amar e amar verdadeiramente e querer o bem, né? Não importa. Só que se eu não sou bem resolvida, se eu tenho as minhas angústias, se eu tenho os meus traumas, se eu tenho as minhas dores, como que eu posso querer o bem do outro se nem eu me sinto bem, né? Se eu tenho a minha bipolaridade, que tem hora que eu tô bem, tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô triste, tem hora que eu tô alegre, se eu tenho todas essas de forma expansiva que eu não consigo controlar, como que eu vou querer o seu bem se a minha vida é uma bosta? A realidade é essa, né? Porque, né, as pessoas que estão passando pelos traumas, não vou dizer para você que são todos, porque tem pessoas dentro da igreja, tem irmãos que eu conheço que, assim, na minha vida foram e continuam sendo bênçãos. É aquelas pessoas que me acolhem, que quando eu às vezes mando uma mensagem, falo uma coisa, falo outra, são pessoas que estão ali verdadeiras. São pessoas que mesmo olhando e vendo que eu posso ter os meus erros, eu também tenho os meus acertos, né? A pessoa tá ali e fala assim, ó, você é minha irmã na fé, você é minha irmãzinha. Não quero saber o que você está fazendo da sua vida. Eu só quero que você saiba que eu estarei sempre contigo, que eu te amo. Então, isso é muito bom. Eu conheço uma família, eu posso até falar aqui, né, que eu falo que é a família do irmão Celso, lá, né, dentro da de Salto mesmo,
eu falo assim, aquilo para mim é exemplo, é uma família muito abençoada, é uma família que eu amo de verdade, de coração, né? E são Então, pessoas que eu é, consigo ver esse princípio. então, é isso que a gente está querendo trazer nessa noite, nessa live. A gente está aqui dizendo esses assuntos, esses pontos sobre o STR, não dizendo que alguém ou alguma denominação, Não, ou seja, qual for o seu credo, que está isso, nós não estamos falando sobre isso, nós estamos dizendo o que isso acarreta nas pessoas. Né? É isso que nós estamos trazendo aqui nessa noite, sobre o STR, Síndrome do Trauma Religioso. O que a religião traz para as pessoas. Né? Quando você estava dizendo o raciocínio aí que você disse que as pessoas, de certa forma, pegam a pessoa e faz assim. Então, na hora veio a pergunta dizendo assim, mas eles mesmo lá próprio, nos ensinamentos deles, eles dizem assim, uma forma, Van, que até eu acho errada de falar. Quer dizer assim, se a tua família não te quer, aqui está teus irmãos. É uma forma também errada de você falar. Porque é Jesus, eles usam um versículo e usam um texto aonde Jesus estava pregando e veio alguns dizer assim, Senhor, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Aí Jesus disse assim, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Ali eles pegam o versículo isolado e eles criam uma doutrina para eles. Isso a gente sabe que quando a gente estuda um pouquinho de exegese, ou estuda um pouquinho como fala assim, para você interpretar o texto, no próprio português, na língua portuguesa, interpretação de texto, um versículo isolado, ele se dá pretexto. Porque você tem que ler o contexto inteiro do capítulo para você entender, para você não confundir. Você quer ver um outro versículo aonde todo mundo fala, e eu sempre bato isso na tecla, as pessoas falam assim, ó, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse assim, ó, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E olha lá, tem um ponto final. Então ele disse que a gente ia ter aflição. Esse evangelho que as pessoas pregam dizendo assim, ó, que você não vai... porque o evangelho nada mais do que nós vermos o que Cristo passou. E através de Cristo nós recebemos a salvação até Deus. Mas não tem como a gente chegar até Deus se nós não sofrermos as aflições que ele sofreu nessa terra. Por isso que Jesus veio e sofreu as aflições para que ele pudesse mostrar para nós que mesmo nós passando as aflições, a gente pode se chegar até Deus. Tá entendendo? Mas eles usam alguns versículos, alguns jargões, algumas palavras. Pode falar, Van. Não, eu falo assim, ó. Quer falar? Pegando esse ponto aí que você pegou, né, pegando esse ponto aí, quando a pessoa fala sofrer as aflições que Jesus sofreu, isso também traz uma crença, traz um trauma, porque tem muita gente que acha que ele tem que ser coitadinho, que ele tem que sofrer, que ele tem que passar fome, que ele tem que ficar ali na posição de coitado. Isso é uma crença limitante. As aflições que Jesus sofreu são aflições referentes ao mundo, né? São aflições internas. Né? Não é eu me colocar no meu papel de coitada, pobre, miserável, não fazer nada e deixar nas mãos de Deus. Porque não é isso que Deus quer. Deus não... a Bíblia também fala que Deus tem nojo de preguiçoso. Né? Então... vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Né? As formigas trabalham todo dia. Então, e outra, Van, uma coisa que todo mundo fala que você tem que ter oração. A tradução da palavra oração é você orar e ter a ação. Senão, a fé sem a obra, ela é morta. Não adianta você... Van, não cai nada do céu. Não é de quanto tempo você já estava conversando, você está aí 8 anos, fora os cursos, só estudando sobre o ser humano. Você acha que se você tivesse ficado lá, como muitos falam, tá? Mas se você tivesse ficado lá na sua casa e você só ficasse mentalizando, ai Deus, eu tenho que ajudar as pessoas, Deus, na hora que você estivesse lá, ia vir tudo na tua cabeça, o que você aprendeu, Van? Claro que não, Van. Por isso que
Por isso que Jesus disse assim, ó. Por isso que Jesus disse: o povo erra por não examinar as Escrituras, porque ela testifica de mim. Se nós todos soubessem um pouquinho que seja, Van, um pouquinho um pouco de estudar o ser humano, um pouco da palavra, um pouco de aprender com o outro. Van, hoje o mundo, tá certo que o mundo é capitalista, a mente das pessoas é todo dia um querer derrubar o outro. No trabalho você vê pessoas que têm inveja de você por alguma coisa. A gente vê hoje, tá certo, o mundo tá querendo tragar todo mundo hoje, todo dia. Isso a gente entende, mano. A gente não é, que nem você disse, o coitadinho que vai lá para ser imolado, não, como uma ovelha, que vai só chora no cantinho, não. A gente tem que ser o leão, tem que lutar, tem que brigar todo dia pelo pão de cada dia. Mas aqui o assunto nessa noite é por que a religião sufoca as pessoas? Porque ela traz tanto trauma nas pessoas. Eu conheço pessoas que ela fala assim, ó, se for para mim ser crente ou cristão, ou ir para a igreja, a igreja que aquela pessoa vai, eu não vou, prefiro ficar no meu canto. Para você ver. Porque a pessoa é religiosa. Tudo que a pessoa faz, a vida dela, que nem. Eu vou usar um termo que eles mesmos usam, tá, Van? Que fala que a língua dela é maior do que o cabelo dela, né? Então, assim, as pessoas são muito religiosas e esquecem de guardar de si mesmo, né, Van? Eu queria que você falasse, assim, Van, algumas doenças, assim, que são relacionadas a isso, para a gente poder identificar, porque nessa hora talvez alguém vai assistir ou está assistindo e tem algum tipo desse trauma, Van, e não sabe como sair disso ou como ser ajudada nisso. Eu queria que você falasse algumas doenças. Eu sei que você já comentou no começo da live, mas eu queria que você falasse algumas doenças relacionadas a isso. Depressão, doenças psicomáticas que fala, né? É, como fala, bipolaridade. Eu queria que você comentasse alguma coisa, Van, sobre isso, para a gente já poder encerrar isso aí. O que acontece? Acontece o seguinte: se você vive dentro de um processo, se você vive dentro de uma comunidade baseada no medo, né? Que nem a gente já falou, se você vive dentro de uma comunidade que é um Deus negativo, é um Deus vingativo, e que tudo que você fizer, se não for de acordo com o que eles querem, você vai para o inferno, queimar no fogo do inferno, 24 horas de fogo. Então, você não tem conversão, você não foi convertido, você foi convencido que ou você faz o que eles pedem, ou simplesmente você está no inferno. O que isso vai fazer? Vai afetar negativamente o seu mental, né? A sua capacidade cognitiva, né? E nesses lugares, as pessoas também, ela tem déficit no desenvolvimento das emoções, porque as pessoas não podem mostrar tristeza. Ah, você é um servo de Deus, você é uma pessoa da igreja, você é isso, você não pode mostrar, seu semblante não pode mostrar tristeza. Então, você está disfarçando isso, bipolaridade, né? O transtorno do toque. O toque, o que é? É que quando você ouve uma história triste da igreja, alguma coisa lá, você já começa a ter suas angústias, ansiedade, depressão, tristeza profunda, coração acelerado, perna trêmula, né? E aí também, outra coisa, você pode também entrar em momentos de transe, né? Aqueles momentos de transe são os piores. É aquela tristeza onde você se joga no seu quarto e você chora e você fica ali o tempo todo. Eu só vou sair daqui quando Deus me der um sinal, né? Então, o que é isso? Delírio. Delírio. Então, qual que é o problema de tudo isso? Você vai ter uma tristeza tão grande que você vai falar, eu não sei o que acontece comigo, eu não sei o que precisa, tem um vazio, não tem vazio nenhum, tem uma ansiedade instalada, tem um processo depressivo instalado, tem um toque bipolar instalado, né? Tem o toque religioso instalado, né? E como que eu faço para eu resolver isso? Como que eu reconheço isso? Você vai reconhecer como? Se você ficar mais que 1, 2 horas triste, você está numa crise, né? Se você fica naquela assim, só a igreja é que vai
me tirar essa tristeza, você se tornou dependente de alguém falando lá na frente algo que não vai acontecer. Por quê? Quando a pessoa começa a falar, você pega tudo para você. Você cria ansiedade, vai acontecer. Tem igrejas, tem receitas, tem religiões que eles dão prazo. Daqui 10 dias você vai ver isso acontecer. Você tem noção do que é esse processo de 10 dias? A ansiedade, você imagina isso? a angústia, né? Você entendeu? Aí não acontece, Imagina isso, a pessoa entra numa depressão, porque a pessoa criou a expectativa que aquilo ia acontecer. Aí vem um abençoado e fala, você não creu, né? Deus não, uma igreja para 1000 pessoas, Van. Não volta para Van, agora eu vou te falar vou te dar um exemplo, Van. Uma igreja para 1000 pessoas, tá? Você sabe, assim, o que eu tô falando, uma igreja para 1000 pessoas. Quem que não tem problema? Quem que não tá passando alguma aflição, alguma angústia, alguma depressão? Quem que não tá com problema dentro de casa? Quem que dentro dessas 1000 pessoas não tem um filho drogado, ou um marido bêbado, ou uma filha na prostituição? Aí uma igreja para 1000 pessoas, aí pega um abençoado desse, aí chega assim, hoje é a noite da tua vitória, a tua vitória vai chegar, pode contar os dias, eu estou te dando a tua vitória é hoje, aí ele pega, cai cavalo e cavaleiro, toma a chave da vitória, pega e recebe, bate, pula, e cadê Cristo, Van? Cadê o amor de Deus para explicar para essa pessoa que ela precisa amar sobre todas as coisas? Porque se eu não mudar eu mesmo, não tem como eu mudar os outros. Um dos conceitos que a gente aprende, Van, é esse. Se eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem o meu próximo. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar o meu próximo, independente da crença dele, independente se ele da etnia dele, independente do grau, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é faxineiro, se ele é presidente da república. Eu tenho que amar ele sobre todas as coisas. Quem conhece eu, quem conhece você, verdadeiramente sabe do que a gente está falando, porque tem muitas pessoas que a gente conhece, que a gente sabe, que abraça a pessoa, mas não tem nada de Deus dentro. Eu quero deixar bem claro aqui que vocês entendam isso. Não adianta. Jesus disse, hipócrita. É hipócrita. Se a palavra até me falha, me dá ruim para falar, que os aparelhos não deixam. Mas a palavra é tão difícil de falar, que a hipocrisia é tanta, que Jesus deixou escrito isso. Ó, eu vou ler aqui, ó, bem para a gente entender isso. Mateus 23, capítulo 23, o verso 13 diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fecham aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixa entrar os que estão querendo. Olha isso, mano. É Jesus dizendo para eles assim, ó, vocês não vão entrar no reino do céu, e não quer quem está buscando verdadeiramente a Deus, conhecer a Deus. Porque Deus não é religião. Gente, Deus não é religião. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Isso é claro, está escrito na Bíblia. 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não adianta correr para lá e para cá. É só Jesus para a gente ter um encontro com Deus. Mas o importante é entender que todos os traumas estão aí, tem como resolver, tem como se curar disso, mas a primeira coisa que você tem que fazer para você se curar disso é conhecer a verdade. O que a Bíblia diz e o que o homem diz. A partir do momento que você começa a entender o que a Bíblia diz sobre isso e o que o homem diz, ó, a Bíblia diz que nós temos um advogado no céu. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado no céu. Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus falando. Aí o homem disse, se você pecar, você vai para o inferno.
não tem mais salvação, não tem mais liberdade, não pode mais chamar hino, não pode mais cantar, não pode mais visitar, mas como diz você, pode limpar a igreja para mim se você quiser, tá bom? O que Deus disse, olha só, mais um exemplo. O que Deus disse quando Jesus estava na cruz, para aquele ladrão. Jesus na cruz, um falando mal de Jesus, e o outro disse, Senhor, me perdoa. Ele disse assim, o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele acreditou que Jesus Cristo podia levar ele até Deus. E as pessoas, muitas pessoas falam, e tem pessoas sofrendo trauma com isso, dizendo assim, se não der tempo de eu batizar, sou tanto tempo testemunhado da palavra de Deus, se não der tempo de eu batizar, eu vou para o inferno. Isso é mentira. É mentira. A Bíblia diz que se tua boca confessar e seu coração crer que Jesus morreu na cruz, você está salvo. Van, porque se a pessoa, é lógico que a pessoa não pode dar vazão à graça. Não tem que ficar pecando e achar que vai para o céu. É diferente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você crer no Jesus, estar em arrependido para você ser salvo. E outra coisa é você ficar pecando e querer, né, ter comunhão com Deus. Aí também não vamos generalizar o assunto. Mas Romanos capítulo de número 10, para os fariseus que vão assistir depois. Romanos capítulo de número 10, verso 9 diz, se com sua tua boca confessar e teu coração crer que Jesus morreu na cruz e para te salvar, você está salvo, meu irmão. Então, cai por terra mais uma desses farisaísmos que está dizendo assim que você, se você está tanto tempo assim, se você morrer desse jeito, você vai para o inferno. Quem é juiz na terra, se não é Deus, né, Van? Quem é juiz para julgar alguém? Assim como eu digo para você que cai por terra, também essas seitas e essas igrejas que acham que somente o pessoalzinho deles vão para o céu, né? Somente assim, É bem só difícil. essa religião salva. Só essa religião salva, só aqui é o único caminho, só aqui é a verdade, né? Porque daí eu fico preocupada. Se só certos tipos de religião salva, então o resto do mundo está no inferno, né? O que é realmente o salvar? É preocupante nós temos que isso, abrir né, nossas mentes. E nós temos que abrir nossas então, mentes, Paulo. Nós temos que colocar na nossa cabeça aqui o seguinte: não tem problema nenhum em ter a religião, desde que a sua religião seja para o seu louvor e seja para a alegria da sua alma, não para falar mal dos outros, não para criticar, não para julgar, não para se sentir assistente de Deus aqui na terra, não para ser advogado, não para ficar acusando, julgando quem errou ou quem deixou de errar, porque nós podemos errar diversas vezes. Porque se Deus diz que pode perdoar 70 vezes 7, você entendeu? Nós podemos errar diversas vezes, só não podemos errar diversas vezes no mesmo erro. Você entendeu? Cada hora vai ser um erro. Eu posso errar muitas vezes, muitas vezes. Eu só não posso errar no mesmo erro. Errei, tá errado, reconheci, tá arrependido, não vou fazer mais. Fechou. Não tem esse negócio de você abandonou Deus, Deus não quer saber de você, Deus... Poxa, quem é você, meu irmão? Né? Quem é você? Não é? Nós não podemos... Ivan, tem uma palavra também, um jargão que eles usam dizendo assim, essa graça, você vai ser salvo se você estiver só nessa graça. Como se a graça de Jesus Cristo fosse a graça, eles tivessem comprado a graça de Jesus Cristo, né? E fossem assim, no cartório registrado, a graça só tem nessa instituição religiosa, né? Sendo que, onde eu li lá em Efésios 2, capítulo 2, verso 8, diz que a graça é um dom de Deus. E não vem do homem, para que ninguém se glorie nele. Né? E você vê, isso é tão escravizante. Tem uma pessoa que é a Dona Lee, Dona Underline Lee, né? Ela comentando que ela se afastou da igreja, que ela sofreu, que se fosse hoje ela teria outro conhecimento, ela não teria sofrido tanto. Então você imagina a angústia dessa pessoa. A angústia por aqueles que deveriam acolher e aqueles que acusam, né? Porque tem muita gente que eles pegam o seu erro do passado e usa aquilo para te acusar. E é o que eu falo sempre, né? Que é como eu digo para você, cuidado com as pessoas, porque às vezes as pessoas pegam um erro seu e guardam aquilo no coração dela. E no momento oportuno ela vai querer te atacar. Ela vai querer ser o acusador.
né? Que eu falo assim, são discípulos de acusadores. Ela vai querer te atacar. Tem igrejas que tem aquelas pessoas lá dentro que é as mesmas funções. Então, a pessoa tem que entender hoje, se eu estou dentro de uma igreja, eu estou ali para amar, eu estou ali para desejar amor, eu estou ali para acolher. Então, se eu vejo alguém cair, a minha função é o quê? Levantar. Assim como Jesus, quando mandou os discípulos, né? Vai em dois, porque se um cair, o outro levanta. Ele não estava querendo dizer de tombo, ele estava querendo dizer de fé. Se a sua angústia for tão grande que a sua fé se abale, a minha talvez não esteja tão abalada. Eu vou conseguir te animar, eu vou conseguir te colocar de pé. É isso que é levantar. Então, nós temos que saber, nós estamos nesse mundo para levantar pessoas. Eu falo assim, eu dentro da minha função, né? Eu estou nesse mundo para levantar pessoas. Se eu não tiver uma palavra que faça a pessoa se levantar, eu não vou destruí-la. Eu não vou destruí-la. E pode me atacar à vontade. Eu vou ouvir e tá tudo certo. É a sua opinião. O que é seu não me pertence. Se não for para me construir, não me pertence. Eu não vou aceitar, né? Eu não vou aceitar isso. Então, nós estamos aqui para construir. Nós estamos aqui para levantar. Essa é a nossa função. E na religião não é diferente. Não é diferente. Tem que ter todo esse movimento. Essas pessoas que estão como líderes religiosos, eles têm que entender que eles não são deuses. Eles não estão ali para julgar, eles estão ali para pastorar, eles estão ali para acolher. E eles não podem usar Deus como troca, como moeda de troca nas relações. Ou você faz o que eu quero, ou Deus vai te castigar. Ou você faz o que eu quero, né? Eu tenho uma paciente que ela foi de uma denominação e ela falou que ela tinha pesadelos. Porque quando ela tentou se afastar, porque era muito angustiante viver aquilo, a família já falou que ela já não pertencia mais à família, né? E ela fala assim, eu tinha pesadelos, eu acordava à noite sufocada, parecia que algo me pegava. E quando ela foi falar para a mãe falou, são os seus demônios te atacando, são os seus demônios. E depois o que ela descobriu? Eram ataques de pânico por medo daqueles demônios. Ela já ia dormir com medo. Ela já orava, fazia aquela oração diante de Deus com medo. E ela falava assim, será que Deus está me ouvindo? Quando ela se deitava, ela tinha ataques de pânico. Isso é muito comum dentro das religiões. Eu tenho uma pessoa que eu também estou de alguma forma ajudando ela, e essa pessoa diz para mim que ela não consegue dormir se ela não tomar remédio. Ela toma um monte de remédio para dormir. Às vezes ela toma um remédio, não funciona, ela toma dois, não funciona, ela toma o terceiro. E aí ela diz que ela está derrubada, assim, que o remédio derruba a pessoa, mas a mente dela não dorme. Por quê? Porque ela ouviu uma pessoa dizer que se Jesus voltasse agora, ela ia para o inferno, porque ela não estava indo para a igreja. E que os demônios iam pegar ela, puxar ela pelos pés quando ela estivesse dormindo. Olha só, Van, por isso que eu estou te falando sobre esse tema de hoje, a síndrome do trauma religioso. A pessoa não consegue dormir, tem que dormir à base de remédio, porque ela tem medo, ela não tem força de frequentar mais uma igreja, tá? Então ela dentro das condições dela, ela acredita que Deus existe, ela está lá lutando pela salvação da vida dela, mas ela não tem mais força de ir para a igreja, devido a todo esse farisaísmo e essa religiosidade das pessoas. E o próprio familiar falou para ela que se ela morrer do jeito que ela está, quando ela for dormir, se Jesus voltar ou se ela morrer daquele jeito, os demônios vão vir puxar o pé dela. Então ela toma 3 remédios, para dormir, com medo de dormir e morrer e ver os bichinhos puxar o pé dela. Olha só o pé que tá esse negócio, Van. É isso que eu digo para você, são esses transtornos, né? Como orientação, né? Não é fácil, já vou dizer que não é fácil, porque quem vem ouvindo isso desde sempre, como que agora deixa de acreditar do dia para a noite, não é fácil, né? Ela tem que procurar um profissional, ela tem que procurar, né, fazer amizade com outras pessoas também, porque tem que sair desse âmbito, tem que sair dessa loucura, porque aí tem neurose, tem psicose, tem síndrome do pânico, tem ansiedade, tem depressão,
tem tudo, né? Então, ela tem que procurar fazer o quê? O autoconhecimento. Ela tem que se conhecer. E ela tem que entender que Deus é amor. Deus é amor e é amor puro. Deus não é vingança. Deus não é punição. Deus não é Matador, né, mano? pacto com demônios. Eu falo assim, por que as igrejas escravizam os seus fiéis? Porque ao invés delas falarem de Deus, elas ficam o tempo todo falando dos demônios. Se as igrejas falassem mais de Deus do que dos demônios, seria muito mais fácil ser fiéis. Mas não. Você pode ver, dificilmente a igreja fala de Deus. A igreja não fala de Deus, dificilmente. Ela pega uma parte da Bíblia, ela vomita aquela parte da Bíblia no entendimento ignorante deles, e eles começam a exaltar os demônios. Ele não fala o quanto que Deus pode ser bom na sua vida, mas ele fala o quanto que o demônio pode te destruir. Então, ele impregna em você medo, É a teoria do medo, né, mano? desconfiança. Exatamente. É o medo, é a desconfiança, né? São os traumas, é o terror, porque assim, seria muito mais fácil de eu falar assim para você, Paulo, você quer seguir essa religião? Lá tem um Deus que é bondoso, tem um Deus que vai estar junto com você. Ele não vai fazer nada por você, porque você tem que tomar suas atitudes, você tem que pensar, você tem que criar, você precisa ter ação no mundo para você ser um ser humano. Ele não vai fazer nada por você. Mas quando você precisar louvar, você vai sentir a presença. Quando você precisar de orar, você vai ter alguém para fazer uma adoração. Você vai alegrar a sua alma. Aí você podia falar, nossa, que legal, né? Mas isso é bom mesmo, eu vou. Agora eu falo assim, Paulo, você quer ir para a igreja? Você fala, não quero. Eu falo, então você não vai vir pelo amor? Você vai vir pela dor. Você vai vir na cadeira de roda. Você vai morrer. Os demônios vão te pegar. Aí você fala, meu, que horror. Qual que é o terror maior? Né? Então, tem que mudar o sistema, tem que mudar essa forma de converter. É converter, é trazer na conversão. E não convencer na base do medo, do terrorismo. Isso não é religião. Isso é terrorismo. É isso. Então, para a gente finalizar, Van, para a gente finalizar, eu quero primeiro agradecer você por ter aceitado vir falar comigo sobre sobre essa síndrome. Eu quero agradecer você por você ser essa pessoa que você é, tá? Porque eu sempre converso com a minha esposa e falo assim que eu conheço bastante gente, tenho amizade com muita gente, mas uma das pessoas que eu admiro, que a minha esposa admira, é você. Como pessoa, porque você é o que você é. Você não põe capa, não precisa se mostrar que ser alguma coisa. Quem gosta da Van pelo que ela é, não porque ela mostra ser alguma coisa ou não, porque você é essa pessoa humilde, essa pessoa legal, que nem você disse, você veio para tentar no mundo cumprir a sua missão, que é servir a Deus e ajudar as pessoas. Da mesma forma, cada um tem um propósito nessa terra. Então, para você que vai assistir essa live, para você que vai acessar as redes sociais, Van, deixa aí o contato do seu Instagram, quem quiser começar a seguir você, quiser saber um pouco mais sobre você, onde a pessoa pode achar você. Deixa aí que nós vamos já dar os pontos finais dessa live. Bom, meu contato, assim, eu tô dentro hoje, eu tô em São Bernardo, né? Eu tô dentro de uma clínica que é a Reconstruir Psicologia, né? Então lá tem eu e tem mais 2 profissionais, né? Lá é o nosso ambiente, ali é onde a gente realmente está reconstruindo pessoas, né? E tem o PSI Van Peixoto, que é o meu Instagram pessoal, mas também, né, é onde eu falo também daquilo que eu faço, que é o meu propósito, é o meu nicho, é trabalhar com ansiedade, é trabalhar com depressões. E eu falo assim, como eu já comentei desde o início, aqui nessa terra, no momento, eu estou para reconstruir, né? O que eu puder fazer para o outro, o que eu puder fazer para que as pessoas se reconstruam dentro das suas crenças limitantes, aqui estou eu. Eu estou à disposição. Quem quiser falar comigo, é só entrar lá, mandar um direct, né? E a gente vai conversando. Se alguém está com algum problema e fala assim, nossa, eu gostaria de entender um pouquinho melhor isso, é só me chamar, aqui.
Se eu puder reconstruir uma pessoa, uma única pessoa, e ajudar na vida dessa pessoa, isso aí já vai me deixar, assim, imensamente grata, né? Porque essa é a minha função no mundo. Eu Isso agradeço aí, então tá você. bom. Obrigada pelo convite, né? Um grande abraço para sua esposa. Nós também não conseguimos, né, realmente assim ter momentos, mas será muito gratificante, né? Quando estivermos na região, podemos combinar, não tem problema nenhum. Vamos colocar esse Tá projeto bom. adiante, vamos falar mais, né? Vamos, né, trazer algum conhecimento para as pessoas. Né? E foi como eu te disse, isso foi só uma, certo, isso foi só uma porta aonde ela está se abrindo hoje, no princípio dessa live. Eu tenho certeza que é um grande caminho aí que a gente vai perseguir ele, a gente vai entrar por ele, porque o nosso intuito foi que nem a gente falou desde o começo, não é atacar ninguém, não é atacar pessoa. O nosso intuito é fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor de Deus, aonde o sacrifício de Jesus não foi em vão, o que aconteceu em Jesus Cristo ficou lá em Jesus Cristo, ele morreu por nós, nós não precisamos mais se sacrificar de alguma forma que não seja unicamente amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então que fica uma mensagem nessa noite para todos que estão assistindo e que vão assistir, que tem solução. Se você está passando por isso, se você precisa de ajuda, tá aí a Vanete para ajudar. As pessoas estão aqui, eu também tenho o meu Instagram, tenho o meu canal no YouTube, Irmão Paulo Reflexões. Essa live vai ficar salva no canal do YouTube. Você vai poder acessar, vai poder divulgar, poder falar. E estamos aqui para poder ajudar. Vamos falar sobre vários temas, tá, Van? Vai ter outros temas para frente. Assim que for surgindo as situações, a gente pode voltar a se falar. Se assim Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu espero que você tenha gostado também, né, Van? Que o Darizeu também é gente boa, viu? Camarada aí é gente fina no negócio. Tá por aí. Tá bom? Então a gente vai encerrar essa live. Tá bom? Que Deus Maravilha. abençoe vocês, a vocês que estavam conosco, que assistiu até agora. Que Deus abençoe vocês e assim, Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sai da religião, quebra a corrente hoje e vai ser livre, porque Jesus nos libertou. Tchau, Van. Com certeza. Tchau a todos. Deus abençoe. Tchauzinho. Fique com Grande Deus. abraço. Até mais. Tchau. Até a próxima. Vamos encerrar.